Fala aí, garotada do segundo ano, sistemas de informação. Mais um vídeo seguindo aí com as aulas remotas. Da aula anterior, que a gente falou sobre orientação a objeto, a gente viu aqueles exemplos no PHP, vocês criaram uma classe para ver como funciona. Depois vocês me deram um feedback, eu achei legal o feedback que vocês me deram lá. Muitos de vocês reclamaram da qualidade visual do vídeo, né? Eu vou tentar melhorar, depois vocês me retornam se melhorou. Vou tentar salvar com uma resolução maior esse vídeo para a gente ir consertando as falhas do passado e melhorando, né? E não foram poucas pessoas também que acabaram falando que estavam com dúvidas em volta aí do AMP Server, como funciona isso aí e tal. Há um tempo atrás, né, quando a gente entrou no assunto de orientação a objeto, eu falei para vocês que eu ia passar um pouquinho voltado à web e demonstrar isso. Eu passei uma aula falando sobre o web, os conceitos de web, internet, rede, etc. Né? Foi uma aula inteira, mas se eu não estou enganado, naquela aula faltou bastante gente. Então o que eu fiz? Eu postei no portal hoje o material que eu usei na aula daquele dia, com todo o conteúdo da aula, e eu resumi aquele conteúdo para passar isso para vocês num formato resumido. Junto com esse formato resumido, eu vou passar para vocês qual é o funcionamento do AMP, qual é a importância do AMP para a gente dar sequência aí nessa questão das aulas enquanto eu for passar a orientação a objeto usando PHP. Só para vocês, para a gente dar sequência, então, eu tirei aquilo que eu julgo que era menos relevante, né, dentro do conteúdo aí da análise de sistemas aqui que a gente já viu. Então eu acabei dando uma resumida aqui nessa introdução à web, e aí eu só vou recapitular então com vocês para quem ainda tem dúvida. Como a gente está falando em desenvolvimento web, é importante vocês saberem o que é web e o que é internet. Então, para quem não se lembra, a internet é a parte de infraestrutura, é a comunicação, é a interligação entre os dispositivos. A web, por sua vez, é só uma parte disso. Então, quando a gente fala em internet, o seu WhatsApp, os seus jogos, o LOL, tudo aquilo que vocês usam, eles estão sendo usados, eles estão se comunicando através da internet. A web é só uma parte da internet. A web é a parte da qual você depende do navegador para usufruir. Então, quando você acessa um site, quando você acessa um webmail, né? Porque quando eu falo webmail, eu posso acessar meu e-mail através de um cliente de e-mail, ou eu posso acessar através de um webmail, que é quando eu abro um navegador de internet, seja o Netscape, o Opera, o Safari, Internet Explorer, Google Chrome, qualquer navegador de internet é conhecido por ser um navegador de internet que é um cliente web. Ele é um cliente web justamente porque ele faz acesso à web. Então, o web é tudo aquilo que você acessa utilizando o navegador. Aí eu comentei rapidamente, vou recapitular isso também, sobre a W3C, que é o órgão que regulamenta a web, ela padroniza, né, ela dita os padrões de desenvolvimento web. Então é através dela, do portal da W3C, do material fornecido pela W3C, que a gente acaba se baseando aí e conhecendo o funcionamento do HTML, do CSS e todas as novidades acerca do desenvolvimento web, né? Se vocês querem saber o que está acontecendo, como você deve desenvolver, quais são os padrões da atualidade, é lá na W3C que vocês vão ficar sabendo. Vocês podem dar uma olhada no site, conhecer lá e tudo mais. Bom, aí a gente falou sobre o que era o desenvolvimento web, né? Então, o desenvolvimento web é o ato em si de desenvolver páginas para web ou sistemas web, né? Ou intranets, tudo aquilo que é criado, todo aquele sistema que é criado para ser rodado, né? Ou para funcionar em um navegador de internet. O desenvolvimento web é o processo de criação dessas ferramentas. Aí a gente falou sobre o domínio. Então, o domínio
é o nome que você dá ao seu site na internet, é o nome é o endereço, né, único do seu site, é o www.ol.com.br, o www.joão.com.br. Então, esse nome, que é um nome único, é um domínio. O registro de domínio é o ato de você ir lá e criar aquele domínio para você, registrar aquele domínio no seu nome, para você definir que ele é seu. Quando a gente registra um domínio.com.br ou .com, eles são pagos, como a gente já comentou em aula, e existem algumas ferramentas, algumas empresas que fornecem o serviço de domínio e às vezes até hospedagem gratuitos. Mas você não vai conseguir um nome de domínio profissional gratuitamente. Se você quiser um domínio .com, .net, .com.br, .org, você vai ter que pagar por isso. O preço gira em torno aí de R$40 por ano. Não é um valor tão caro, mas ele tem que ser pago anualmente. Tá, joia? Então, para quem ainda tinha dúvidas com relação a isso, espero que tenha ficado mais claro. Bom, a gente falou da primeira ponta ali, que é o registro do domínio, que é o nome que você dá ao seu site, né, ao endereço do seu site. Aí a gente tem o DNS, que é o Domain Server Name, né, o servidor de nome de domínio. E o que isso aí faz? O DNS, ele é responsável por fazer a conversão do endereço IP para o seu nome de domínio. Vocês já bem sabem, né, que as máquinas elas têm endereços numéricos, né, que são os endereços IPs. Cada servidor online, cada servidor web, ele tem um endereço IP, que é um endereço único dentro da internet, né, quando a gente fala em IP real. E para não ficar difícil o acesso, por exemplo, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, eu teria que acessar um determinado site, né, o ipv6.com, através do IP 123.45.67.89. Para que eu não tenha que decorar esse número, né, esse endereço IP, eu uso o nome de domínio. O DNS é o protocolo responsável por entender que o nome de domínio www.usipv6.com ele fica hospedado num servidor que tem o endereço 123.45.67.89. Então os servidores DNS eles fazem esse vínculo, e quando você digita no seu navegador um nome de domínio, ele entende e redireciona para aquele endereço IP respectivo daquele nome de domínio. E aí na outra ponta, né, fechando esse ciclo, a gente tem a hospedagem, né? Eu citei aqui como servidores de hospedagem porque na verdade para quem está começando, o caminho mais até para quem não está começando, né, a maioria das pessoas acabam alugando, né, servidores de internet. Então a gente contrata um serviço de hospedagem para não ter que dispor de uma máquina, para ter que fazer configuração de segurança, etc. Então geralmente a gente contrata um serviço de hospedagem, e o serviço de hospedagem nada mais é do que uma máquina, né, uma máquina robusta geralmente, ou um computador, ou um grupo de computadores que faz aí o serviço de hospedar os arquivos do seu site, e ele possui os programas necessários para que o seu site rode da forma necessária. Então ele tem lá um servidor web instalado, ele tem muitas vezes um servidor de e-mail, ele tem firewall, segurança, então uma infinidade de recursos aí. Geralmente um servidor web possui uma infinidade de recursos além de só web, né? Então ele tem lá vários recursos que você pode usar, consumir no desenvolvimento do seu site. E aí esses três caras aí são necessários no desenvolvimento web, né? O primeiro, que é o domínio, o nome, né, para as pessoas poderem acessar o seu site, o servidor de DNS, que não é você que configura, o provedor de internet já fornece, e a hospedagem, por fim, que é onde os seus arquivos, depois que o seu site está pronto, você hospeda os arquivos, o banco de dados, etc., para que as pessoas possam consumir esse serviço que você criou. Se ficou alguma dúvida ainda com relação a isso, vocês podem me mandar e-mail, vocês podem me mandar mensagem, a gente conversa no horário da aula. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvida. Eu acredito que esse tema seja simples, a gente já bateu nessa tecla, né? E eu acredito que não há motivos para ficarem com dúvidas nisso. É um assunto simples, mas vocês têm que conhecer isso
de uma forma bem efetiva. Vocês têm que realmente saber como isso aí funciona para que vocês consigam se formar e seguir carreira, principalmente na área web. Isso aí é o básico que vocês precisam saber. Aí a maneira como a gente trabalha no desenvolvimento web, então a gente tem um modelo cliente-servidor. No servidor, onde ficam as linguagens de programação, banco de dados, os serviços que o servidor oferece, e no cliente, que são os navegadores de internet, que são as pessoas que vão acessar e consumir o serviço do seu site. Tá? Isso aí é um modelo simples. Essa imagem eu acredito que deixa bem transparente aí esse funcionamento. Espero que vocês não tenham dúvida. Como eu disse, eu estou revisando aí esse conteúdo para não ficar dúvidas, principalmente agora com relação ao AMP. Então aqui nesse slide a gente está vendo o que o AMP faz para a gente. Ele faz a configuração desse servidor, que é a instalação do PHP ou Apache ou MySQL, para você poder criar os seus sites em PHP e testar na sua máquina, sem precisar de contratar um serviço de hospedagem para você fazer os testes do seu site. Então enquanto você está desenvolvendo, você não precisa pagar por isso, você instala o AMP ali na sua máquina, ele faz toda a configuração para você iniciar aí no desenvolvimento. A gente usa aí o PHP para a criação de páginas dinâmicas, né? A gente tem duas modalidades basicamente aí de desenvolvimento web. Uma delas são sites estáticos. Geralmente a gente pode criar um site estático usando só HTML, que é a linguagem que a gente usa para a criação do layout. Se você quer criar site, você tem que conhecer o HTML, né? E aí, se você quer alguma coisa mais automatizada, com a possibilidade de interação com o banco de dados, gravar um cliente, listar dados, etc., aí você vai precisar de uma linguagem de programação que roda no lado do servidor. E aí nós escolhemos, né, eu acabei escolhendo para trabalhar com vocês o PHP, e vocês estão vendo aí com o professor Omar, se eu não estou enganado, o Java. Então o Java também é uma linguagem server-side, né, que vai rodar no lado do servidor, se você estiver usando o Java para desenvolver web, né? E aí a gente tem também da Microsoft o ASP.NET, que também é usado para desenvolver páginas dinâmicas. Então vocês conseguem criar sistemas web gigantescos, desde sistemas pequenos até sistemas de grande porte, usando qualquer uma dessas linguagens que eu citei e mais uma infinidade de outras, como Ruby on Rails, Python, etc. Então tem um monte de linguagem aí que vocês conseguem usar para desenvolver web. Aí vocês podem ir se familiarizando com as linguagens, aquela que vocês realmente se sentirem mais tranquilos, né? Que vocês se sentirem mais à vontade, vocês se dediquem mais. Beleza. Bom, era isso aqui, né? O conteúdo da web era isso. E aí a dúvida do pessoal era com relação ao AMP. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui, já deixei aberto. Esse cara aqui é o site do AMP. Gente, quem não conseguiu instalar o AMP tem que fazer o seguinte. Uma das coisas que pode ser o problema que vocês estão enfrentando. Um dos problemas pode ser que aqui na hora de fazer o download, se vocês vierem aqui fazer o download, isso aqui é a página de download, aqui, download. Então quando você vem aqui fazer o download, você vai escolher a versão, né, do seu sistema operacional, se é 32 ou 64, e ele mostra essa mensagem. O que acontece? A maioria de vocês às vezes acabam não lendo essa mensagem. Ele está com alguns avisos aqui e ele está falando que você precisa ter esse plugin aqui do Visual Studio, né, esse VC Redist X64 ou 86, que é um plugin necessário aí para que o AMP funcione. Se você não instalar esse recurso, ele não vai funcionar. Ah, professor, mas no meu eu instalei e foi de boa. Provavelmente, se vocês tiverem, por exemplo, o Visual Studio instalado, o Visual Studio já instala essa atualização do Windows aqui e já deixa funcionando. Então, provavelmente, se você já tiver o Visual Studio instalado, você não vai encontrar esse problema na instalação do AMP. Então, se você vier aqui em Download direto, ele já faz o download do instalador do AMP. Mas se você não tem o Visual Studio, é importante que vocês instalem essa atualização aqui primeiro, senão o AMP não funciona. Como eu falei para vocês, ó, a gente tem aqui o AMP Server, né? Então eu vou abrir ele aqui. O que acontece? Aqui eu abri o AMP e ele está verde. Isso aqui é fundamental para que vocês consigam fazer os testes aí. Então, para a gente testar, o que vocês têm que saber
para testar os nossos projetos? Cara, é muito simples. Primeiro, o AMP tem que estar funcionando. Então você foi lá, fez a instalação do AMP, instalou. Se ele não estiver ficando verde aqui, se ele tiver vermelho ou amarelo, tem algum problema na instalação, na sua máquina tem algum recurso que está conflitando com ele, por isso ele não está funcionando. Se você tiver o Visual Studio instalado, o Visual Studio instala um servidor web também, que é o IIS, que é o servidor da Microsoft, e ele vai conflitar com o Apache, porque os dois usam a porta 80. Então, o que você teria que fazer? Ir lá nos serviços do Windows aqui, ó, services.msc, e aí aqui vocês vão procurar o serviço relacionado ao IIS. Eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, mas aí qualquer coisa depois, se vocês não conseguirem achar, me passa que eu pego o nome certinho e mostro para vocês. Então aqui ele vai ter lá um Microsoft, alguma coisa, e vai ter o IIS. Como os dois usam a porta 80, possivelmente um vai dar conflito no outro. Tá. Se o seu AMP ficou verdinho, tudo certo, beleza. O que você precisa saber? Quando a gente vai fazer os nossos testes, aqui no AMP, se você clicar aí, ó, eu estou clicando com o botão esquerdo mesmo, não é botão direito isso aqui não. Quando eu clico com o botão direito, ele faz assim. Ele mostra essas opções aqui de linguagem, etc. Então eu estou clicando aqui com o botão esquerdo mesmo, o botão que você usa aí para clicar normalmente, para selecionar aqui um item e tal. Então quando você clica em cima do símbolo do AMP, ele te dá uma série de opções, as mais necessárias para a gente nesse momento. Essa pasta www directory, porque os arquivos que vocês vão criar e para vocês poderem testar, tem que estar dentro dessa pasta. Não adianta você salvar na área de trabalho, no C2 pontos, meus documentos, não adianta. Ele tem que estar dentro dessa pasta. Então você vai vir aqui e vai, por exemplo, criar um exemplo da nossa aula de orientação a objeto. Então eu vou lá e crio uma pasta aqui dentro. Então, ó, abri a pasta, né? Vou abrir de novo porque eu tinha abrido na tela errada. Então vou abrir aqui www tal. Aí ele vai abrir a pasta. Aqui vocês vão criar uma pasta tipo orientação a objeto, aula 1. E aqui dentro dessa pasta orientação a objeto, aula 1, é onde eu vou salvar o meu arquivo. Vou criar um arquivo aqui de teste. Vou criar usando o bloco de notas mesmo. Então vou criar aqui, ó, PHP underline info. Eu acho que é isso. Então eu vou salvar esse arquivo. Onde eu vou salvar o arquivo? Dentro da pasta, qualquer pasta, desde que esteja dentro dessa pasta do AMP, ó, o AMP www. A partir dessa pasta aqui www, aí qualquer uma que você salvar aqui dentro ele vai entender. Então nós criamos essa pasta aula 1. Vou salvar o arquivo aqui, ó, index.php. Por que eu salvo ele como index? Porque aí o servidor entende que é o arquivo principal. Se eu vier aqui no navegador de internet, ó, e digitar localhost barra underline aula 1 enter, ele já, tá vendo? Ele já abriu o meu arquivo. É que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Acho que será que é info underline php? Vamos ver, vamos salvar. Será que é info php tudo junto? Info php? Não. Cara, não sei como que escreve. Vamos ver aqui, ó. PHP info, tudo junto aqui, ó. PHP info, vamos testar. Eita. PHP info. Salvei, vamos ver. Aí, beleza. Tá vendo? Rodei o script PHP, ó, já funcionou aqui. Beleza. André, o que é isso que você fez? Isso aqui é uma função PHP que traz os recursos que estão ativos. Eu posso colocar aqui, ó, echo teste. Vai mostrar, teste. Isso aqui significa o quê? Que você fez tudo corretamente. O seu navegador, ele está interpretando o arquivo. Se você não executar dentro dessa pasta, ou se você vier aqui e der 2 cliques em cima desse arquivo, ou pegar esse arquivo e arrastar aqui para o navegador
dessa forma aqui, ó. Cara, ele vai mostrar o código, não tem, ele não interpreta. Então, o que é a função do AMP? O AMP tem a função de ser um interpretador da linguagem e ele instala no servidor web e tal, ele torna possível a interpretação dos seus arquivos PHP. Para que isso ocorra, você tem que testar usando o endereço dele aqui, ó, localhost, né, ou 127.0.0.1 barra aula 1. O que é 127.0.0.1? É o endereço de loopback da sua máquina. 127.0.0.1 é o endereço IP. Localhost é o nome de domínio, tá? Para vocês conseguirem já ir vinculando uma coisa a outra. Beleza? Gente, funcionamento do AMP é simples, não é difícil e vocês precisam do AMP para testar os arquivos em PHP. Beleza? Bom, eu acredito que isso sirva, né? Que agora vocês não tenham mais dúvidas acerca disso, da utilização do AMP, de como a gente faz para testar os arquivos. Se vocês assistiram até aqui, eu imagino que vocês tenham entendido. Agora eu vou gravar uma nova aula aí mostrando para vocês como a gente usa a herança, né, no PHP, como a gente cria uma classe e herda essa classe, né, cria uma classe herdada no PHP. E aí eu vou pedir um exercíciozinho parecido com o da aula anterior para considerar a presença para vocês. Beleza? Aquele abraço e até daqui a pouco.